Fala pessoal, beleza? Boa noite pra vocês aí, boa tarde, como vocês estão vendo aqui pra mim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu tava fazendo a edição do vídeo de hoje, que é importantíssimo quem puder ver até o final e compartilhar pelo menos com 1, 2, 3 amigos palmeirenses, que já ajuda. Essa narrativa que está sendo criada para colocar o Palmeiras aí como um time que só tem o sucesso que tem por conta da arbitragem. Basicamente o vídeo inteiro gira em torno disso. Só que ao invés de fazer um vídeo linear, que tenha começo e o fim, mas que a gente respeita muito o desenvolvimento do meio, né? Que eu não consegui montar uma... Que para desmontar tudo que a gente viu hoje, ó, eu vou citar algumas coisas, né? Postagem do Flamengo de ontem, Boto falando a respeito do jogo do Palmeiras e esquecendo, né, favorecimento pro Flamengo, inclusive contra o Palmeiras, com o árbitro que eles tanto reclamam. O programa do Neto, ele montou ali, fez um compilado. A imprensa por um todo achou pênalti e eu acredito que aí não cabe discussão. E depois também teve a fala do presidente de São Paulo, ou seja, aconteceram muitas coisas para a gente pegar um vídeo aqui e organizar ele em começo, meio e fim. Então o que eu fiz? Eu montei um compilado da nossa transmissão, que no intuito da transmissão era gravar o vídeo, e estou trazendo aqui para vocês para desmontar essa narrativa e deixar bem claro que a gente vai bater de frente. Porque na medida que estão falando que o Palmeiras ele é, sim, beneficiado, estão esquecendo às vezes que a gente foi prejudicado e esquecendo os outros times que são beneficiados, como por exemplo, Red Bull Bragantino, foi beneficiado contra o Grêmio. Mas aí o que acontece? O que ocorreu no jogo do Palmeiras que vale título, meio que fica primário e tudo o resto secundário. Então a gente vai falar a respeito disso nesse vídeo. Eu peço para você assistir até o final. E se você acha que faltou alguma coisa aqui no vídeo, deixa nos comentários. A gente tem live hoje que também é em torno desse assunto. Mas não dá para 2025 acreditar que times como o Flamengo, até o próprio Corinthians que teve seu sucesso desportivo, colocar em cima do Palmeiras que todo o nosso sucesso vem em torno de ajuda de arbitragem. Ainda mais se tratando desses dois times com o histórico e o passado que tem. Não dá para levar isso a sério. Peço para você deixar o like, compartilhar o vídeo, compartilhar sua visão aqui nos comentários. O vídeo é um pouquinho mais longo, mas ele é completo a respeito de todo o chororô da imprensa. Inclusive veio um alerta, meu celular não está aqui perto, estou gravando pelo outro. Veio um alerta da Defesa Civil, né, que parece que alagou no Brasil inteiro, né, devido a tanto chororô. Vamos pro vídeo? Qual que é o intuito deles? O intuito deles é fingir... Olha só, mano. Olha na cara de todo mundo. Olha o que o programa do Neto tá fazendo. Eles pegaram aqui um estúdio verde, né? Isso aqui chama um recurso de estúdio verde. Vou chamar assim, tela verde, né? Coloca aqui uma fora do ar pra não mostrar que aqui o Vitor já sofreu pênalti. Aí avança Ó lá. Aqui já era pênalti, velho. Do Gustavo Henrique. Perante aos pênaltis que se dá. Esse pênalti é muito mais que o do Arrascaeta, que foi dado do Murilo. Ponto. Esse que não foi dado, não foi dado. Aí depois eles querem mostrar que o que foi dado não é pênalti. E eles mesmos manipulando a imagem anterior. Que beleza, hein, Bandeirantes? Que coisa linda, hein? Me contrata aí pra trabalhar aí. Eu entendo de tudo isso aqui que vocês estão fazendo. Entendo pra caramba. Que beleza, hein, mano? E aí coloca uma musiquinha vadia de fundo. Vadia. Que é pra gerar o quê? Entretenimento, meus amigos, na hora do almoço. Eu falo a diferença de caráter mesmo. A diferença de caráter, tá? A gente debateu o lance que eu lembro e criticamos o Murilo. E olha que o Murilo não fez. Tanto que a gente falou, mano, é uma mão na barriga. Há uma valorização. E aqui tá o Juan Bate-Abel aí. Vamos ver a decisão que ele toma. Como pênalti esse braço do Murilo no Arrascaeta. A time do Flamengo nesse momento comemora. A time do Palmeiras, por sua vez, diz não, e agora vamos ter a decisão. Senhoras e senhores, Ramon... Aqui eles não eram amigos, né? Aqui eles não eram amigos. Então, assim, é a hipocrisia. E aí, mano, a gente tá falando... Desculpa tocar nesse tipo de tema, mas é caráter, mano. É caráter. Isso aqui a gente tá falando de caráter. Porque depois gera o meme Juan Abate Abel, que foi o que eu tava falando anteriormente. É complexo, né? E aí, tipo, desculpa, eu não gosto de levar pra esse lado, mas a gente tem que falar de caráter. Porque, assim, num pós-jogo desse, qual que foi a nossa análise nesse pós-jogo aqui, lá no YouTube? Foi uma análise que a gente podia abrir 7 pontos do Flamengo, 7 pontos antes do Mundial de Clubes, e o Palmeiras acabou perdendo pro Flamengo. E veja se a gente ficou criando toda essa coisa de arbitragem. Mas eu tô separando os lances também. A gente vai, é o que eu falei, vão querer manchar a história do Palmeiras, a gente vai mostrar
todas as outras manchas que se tem também nos outros times, porque a gente não vai ficar calado, irmão. Aqui a gente não vai ficar quieto. Acha que a gente é bobo, não, mano. Em que ele tomou o cartão vermelho depois da revisão do VAR. Esse lance aqui não é muito parecido com esse outro aqui que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Esse é pior. O do Flamengo é pior. Mas o árbitro não era o Ramon Abate-Abel, né? Não era. Não era, não. Era eu. Flamengo. E o Piquerez não se jogou no chão quando tomou essa braçada, essa cotovelada aí na cara. Ele não se jogou no chão, mas ele ficou com a mão no rosto e depois foi tirar satisfação ali com o jogador do Flamengo. E no fim quem tomou o cartão foi ele. Meio esquisito isso aí, né? Desmontando mais uma narrativa aí dos caras aí. Tá aí. Entendeu? Só que a diferença é exatamente a postura do Piquerez no lance, ela diz muito a respeito do que a arbitragem vai fazer. Então, você vê aí, o Samuel Xavier, na hora sente, é do ser humano, cada ser humano sente de uma forma, contato, e o Piquerez sentiu de uma forma firme. Olha lá. Agora, se ele cai no chão, bota a mão na cara, é outro peso, né? É outro peso, né? Vão contabilizar isso aqui? O dossiê do Flamengo tá postando ou não? Tá postando, não? A partir do momento que um clube pega suas redes sociais, ela direciona os seus torcedores antes de um jogo e faz isso daqui já tem um conjunto de narrativas sendo criado, certo? Conjunto de narrativas esse que é conjunto. Conjunto é uma ação com mais de um indivíduo. É um conjunto. Então, é clube, junto com diretoria, junto com mídia alternativa deles, junto com o diretor de futebol, presidente, outros torcedores, né? Que estão comprando o barulho do Flamengo. E sim, eles têm que escolher um lado, né? Vamos escutar aqui o que disse o Boto. E aí a gente vai responder aqui. Lembrando, eu sempre defendo o direito que os clubes podem reclamar. Só que, quando a gente perde do Bahia, está registrado no nosso canal que as reclamações do Abel, que as questões do gramado eram reclamações sem nenhum tipo de fundamento. Por que que o Flamengo não ganhou? O Flamengo não ganhou porque teve um expulso. Ué, mas o próprio Mauro César falou, apesar do rigor, foi bem expulso. Foi bem expulso. Eu já coloco o lance aí, meu amigo, mas... Quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. A expulsão condiciona, mas ela foi merecida. Ela foi merecida. Ponto. Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam e não tem nada a ver com o jogo 2, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. Ano passado, volto a dizer, o Botafogo teve alguns jogos que ele foi ajudado e foi campeão por mérito. Mas por que que o Botafogo, ano passado, ele tava tanto nos holofotes, esse ano mal você vê o Textor? Ele tava brigando pelo título. Então, assim, eu acho que já tá na hora do Flamengo se preocupar com o Carrascal, com o Samuel Lino, com os jogadores que eles contrataram e que acabam não conseguindo resolver um jogo contra o Bahia, né? Uma vez que é o Flamengo super poderoso e o Bahia recém-montado, eu acho que a crítica que serviu pro Palmeiras, que foi não conseguir vencer esse Bahia, o Flamengo também não conseguiu. O Flamengo estava com a ponta da tabela, palmeirense nenhum terceirizou a perda da liderança quando o Flamengo estava no seu momento de ascensão e pelo contrário, nós destacamos isso.
falando, pô, olha quantos gols o Flamengo tem no campeonato, mas parece que o jogo tá virando, né? Porque o super ataque do Flamengo, que tava com aquela toda distância, hoje tem 50 contra 42. Então, pera, todo esse trabalho foi fruto de arbitragem do Palmeiras. A crescente dos gols do Palmeiras, a crescente do Palmeiras na competição, a gente quer tratar como fruto da arbitragem. Agora, quando o Flamengo pegou essa ponta da tabela e tava ganhando seus jogos, aí era tudo justo. Aí era tudo justo. E fora o Bahia com todos os desfalques, que é o que o Rian tá falando aqui. Então veja, quando o Flamengo ele tava lá com seu super ataque, seu super saldo, nós daqui reconhecemos o trabalho do Flamengo. O Mike, antes de ser trocado, ele já tava correndo todo torto. Ele também não percebe. Vamos fazer o quê, né? Jefferson Carnavelli falou aqui o seguinte. Carnevale. Mais uma vez a derrota em casa. Hoje o nosso banco deveria ter feito a diferença e adivinha, a dobra de laterais, de saco cheio. Pô, segurou isso por 50 e poucos, 60 minutos. Vai contando com os acréscimos, 60 e poucos minutos, velho. 60 e poucos minutos segurando essa ideia. Não jogou, é isso que mais preocupa aqui, velho. Não jogou. Eu tô me desfazendo, tá ligado? Vai ter flamenguista que não vai entender, que eu tô querendo dizer assim. O Flamengo ganhou sem precisar de muito esforço. É isso que eu tô querendo dizer. Que basicamente o Cruzeiro pode fazer a mesma coisa, por que não? E a gente ir pro Mundial de possibilidade de 7 pontos de liderança e perder a liderança antes do Mundial. E aí vai ter que saber gerenciar a cabeça. Vai ter que saber gerenciar a cabeça. Conseguiram compreender sobre caráter? Quando eu tô falando de caráter, eu tô falando exatamente disso. É saber reconhecer quando o adversário foi melhor. Se todos os problemas do Palmeiras são a arbitragem, e aí, Flamengo? Não ganhou do Bahia ontem? Vocês que estavam falando que a gente estava chorando, né? Do gramado, que eram tudo desculpa de perdedor. Mesmo gramado. Perderam ainda pior que a gente. E aí? Perderam com um expulso, mal conseguiram disputar dentro do jogo. E aí? Era choro do palmeirense? Enfrentar o Bahia? Cadê a supremacia do Flamengo em cima do Rogério Ceni? Hã? Vamos voltar pro vídeo aqui. Então essa é a nossa diferença. Nós reconhecemos o trabalho do Botafogo e, inclusive, balizamos o nosso ano perante ao que o Botafogo fez. O Botafogo colocou seus contratados em campo ano passado e ganhou os campeonatos assim. E ninguém ficou criando narrativa pro Botafogo. Tanto que o Botafogo foi lá e ganhou a Libertadores com um a menos. Por quê? Porque tinha capacidade para fazer isso, né? Mas aí querem tirar toda a capacidade do Palmeiras e transformar num poder de narrativa. Olha só, o Flamengo ainda tem um campeonato, ele tem um saldo de 37 gols, mano, contra 21 do Palmeiras. Isso não é pouca diferença. A liderança tá com o Palmeiras, uma vitória a mais. Ah, quer ganhar o título? É simples, tem o jogo do Maracanã, tem os jogos aqui pra frente, vai ganhar o campeonato quem tiver mais vitórias. Quem tiver mais vitórias, porque o flamenguista ontem não consegue pegar o jogo e falar que teve conspiração, onde o time dele teve um a menos, teve a bola do jogo no pé do Samuel Lino e tomou o gol na sequência, tá? É isso aí que desespera muito deles, né? É ver que tá coisa escapando pelos dedos, eles não estão conseguindo fazer nada para reverter. Palmeiras não é campeão ainda, Palmeiras está na liderança e está na briga Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro ontem acaba perdendo um pouquinho dessa condição, porque se tivesse vencido o jogo, teria sido muito mais... Seria muito mais importante para o Cruzeiro ter esses 54 pontos que perdeu ontem a condição de ter, porque já tem os jogos a mais. Então, é um campeonato que se desenha para Palmeiras e Flamengo, mas é uma coisa que pode mudar assim também. Pode os dois acabar tropeçando 2 rodadas, pode empatar lá no Maracanã, tropeçar uma rodada cada um, o Cruzeiro vai voltar para a briga de novo. Se o Palmeiras e Flamengo empata e um deles ou os dois tropeça um joguinho e o Cruzeiro tem o confronto direto, o Cruzeiro já volta de novo a brigar. Então eu não acho impossível o Cruzeiro ainda brigar pelo título, mas nesse momento é Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro tem o trunfo do confronto direto contra o Palmeiras ainda na manga e espera esse jogo de Flamengo e Palmeiras, que pode acabar terminando no empate. Se isso acontecer lá na frente, o Palmeiras e Flamengo soma 1, só que o Cruzeiro tem um jogo no meio dos nossos confrontos de Libertadores. Tudo bem, é no Allianz Parque esse confronto, mas é no meio dos dois confrontos. Antes de qualquer coisa, olha aí, ó. Eu falei, ó, tem quem faz o trampo da teoria de conspiração e tem quem vai nos números, igual o amigo que fez ontem na live, lembra? Eu falei assim, pô, eu admiro muito o cara que faz um levantamento pra poder contra-argumentar a falácia, né? Então a falácia flamenguista, Ramon abate Abel. O Palmeiras ganhou apenas 29%. E aí o que é que acontece?
volto naquilo que eu falei, né? Quando ele abateu o Abel, todo mundo postou o meme, né? Que ele abateu o Abel, olha lá, tem que ser esse árbitro. Aí, né, quando ele ajudou, entre aspas, o Abel, aí os caras focam só na narrativa. É muito bom, velho. É muito bom que tenha esses dois lados. Chegou no vídeo até aqui, eu vou pedir pra você um favor, tá? Você viu aí, eu montei, isso dá trabalho, isso foi a mídia inteira, lógico, teve parte da mídia que tem a sua opinião a respeito de que o Palmeiras foi beneficiado. E não é disso aqui que eu tô falando. Eu só acho que o São Paulino que tá reclamando hoje, ele tem direito de reclamar. O jogo foi entre Palmeiras e São Paulo. Agora, toda essa engrenagem que está sendo montada a respeito do Palmeiras podendo ganhar mais um título e o Flamengo desesperado porque é o objetivo primário do clube, as pessoas têm que abrir o olho. A gente vai reagir. Eu peço para você compartilhar o vídeo. A gente montou aqui algumas coisas em defesa do Palmeiras e também a gente vai montar em ataque ao Flamengo se continuarem atacando o Palmeiras, porque tem um compilado também de jogos e situações na qual o Flamengo foi beneficiado, mas sabe o que aconteceu? Nem assim foi campeão brasileiro. Nem beneficiado conseguiram ser e bater campeão brasileiro. Enquanto isso, viu o Palmeiras ganhar brasileiro, viu o Botafogo ganhar brasileiro, viu o Botafogo quase ganhar um título e o Palmeiras que tirou do Botafogo, viu o Palmeiras tirar o outro campeonato que era para ser do Flamengo, né? Lembra lá? Em 2016, tiramos do próprio Flamengo. Em 2018, o Palmeiras ganha um campeonato com time reserva. Então, se é para montar narrativa, há quem vai atacar e há quem vai defender. Então, você que chegou até aqui o final do vídeo, compartilha, porque já está tudo engatilhado, os vídeos e jogos na qual o Flamengo também é beneficiado. Então, para cima da gente, não. Tá bom? Pra cima da gente, não. O São Paulino reclamar, eu acho que tem fundamento. O jogo é entre Palmeiras e São Paulo. O flamenguista que nem ganhou o seu jogo contra o Bahia, querer falar alguma coisa e já chorar na prévia, que aquela publicação é histórica, né? Colocando o árbitro na prévia do jogo, diz muito mais a respeito de vocês do que sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um avante palestra. Isso aqui é Palmeiras e tamo junto.